na aula de hoje de arte, a gente vai estudar um pouquinho a partir dessas páginas do livro, tá bom? Páginas 14 e 15 do livro, para a gente ver várias formas de linguagem artística diferente, tá bom? É a arte, a música, a apresentação a partir de objetos. Olhem só o que é que diz. Outras linguagens artísticas fazem uso de objetos. A gente viu antes, em outras aulas de arte, que os artistas mais antigos usavam objetos em sua arte, né? Como, por exemplo, o dadaísmo, aquela aula sobre a questão da arte com objetos que de Marcel Duchamp, por exemplo, né, que a gente viu, ele fez aquela obra do da roda da bicicleta sobre o banquinho, né? A gente viu que outras obras dele e de outros artistas fizeram essa cultura de objetos, essa arte pronta, né? Aí a gente vê no Brasil alguns grupos que usam também utensílios, objetos, coisas do nosso dia a dia para fazer arte, seja na questão de montar um objeto de arte, quanto também em apresentação. Olhem só, o teatro, por exemplo, transforma esses objetos em inusitados personagens. Existem companhias dedicadas somente ao teatro de objetos, como na imagem aí, ó. Essa cena é do espetáculo zoológico da companhia Trunks de teatro de bonecos, e eles apresentam isso, ó. Eles pegam bacias, essas bacias de plástico que a nossa família usa às vezes para utensílios de cozinha. Eles usam copos, usam umas bacias menores e outras maiores para representar, como na imagem aí, ó. Essas bacias representam como se fosse, e os copos, esses outros utensílios, como se fosse a cabeça de um boneco, de um personagem, tá vendo aí? A partir daí eles apresentam em cima de uma mesa, de alguma superfície, a peça ou uma fala dos bonecos, e que representa como se eles tivessem vida mesmo, como se eles estivessem se apresentando, contando aquela história, tá bom? A partir de teatro de personagens, você vê aí os personagens, os, os apresentadores, os atores aqui, ó, com essa roupa mais escura, porque estão no teatro onde tem a luz que dá mais intensidade nos bonecos que eles prepararam. Aí eles ficam mais escuros, dá aquela impressão de o boneco ter vida, de ter mais independência deles, tá bom? Toda essa parte de arte, de apresentação artística, que a gente vai continuar aprendendo até vocês chegarem na faculdade e até vocês se formarem, tá bom? Vocês vão aprender muito sobre arte e sobre isso também, pessoal. Aí, a partir daí, a gente vai observar essa questão de que pensar um pouquinho, e vou colocar vários exemplos de vídeos para vocês, dessas apresentações de teatro com bonecos e principalmente com objetos do nosso dia a dia, objetos do cotidiano das pessoas, sendo usados nas apresentações artísticas. Aí pensem nisso, no que vocês do teatro de objetos, transformação de personagens, e respondam essas questões aí, ó. Quais são os objetos utilizados para criar as personagens? Vejam aí, já falei para vocês, e a partir dessa explicação vocês vão fazer a compreensão das duas questões. Quais são os objetos usados para criar os personagens? E a 4, em sua opinião, quais personagens foram criados por esses objetos? Pensem aí que personagens foram criados nesses objetos
aqui, pessoal. A partir desse objeto, esses personagens para vocês representam o que, tá bom? Responda na quarta. Aí a questão seguinte diz assim: a partir de agora, quando você se deparar com um objeto do cotidiano, você pode usar a sua imaginação e fazer surgir diversas criaturas, comum quando a gente está brincando em casa. Por exemplo, você pegar é, uma folha ou qualquer. Quando a gente pega, por exemplo, um avião, um brinquedinho, um avião, e você sai brincando com ele voando, né? Ou um boneco, como se o boneco fosse o Superman, fosse voando, né? Ou a Mulher Maravilha, uma boneca, né? Aí no caso, mas vamos a outro exemplo. Se a gente pegasse uma garrafa PET, uma garrafinha de água mineral, por exemplo, e você pega aquela garrafa e sai manuseando como se estivesse voando, se a garrafa estivesse voando. Ou se a garrafa fosse um boneco e você representasse e decorasse essa garrafa para representar, para você contar uma historinha. Se essa garrafa fosse, por exemplo, você decorasse ela para ela ser algum animal que pudesse contar, você contar uma história a partir dele, tá bom? Isso tudo a gente usa no nosso dia a dia, nas nossas brincadeiras. Objetos transformados em personagens para brincar, para apresentar arte, tá bom? Pensem nisso e a partir dessas respostas a gente vai para a atividade da 16, explicação e atividade, que diz o seguinte: na música, os objetos proporcionam uma riqueza de sonoridades exploradas pelos artistas. No Brasil, temos Hermeto Pascoal, mestre em se aventurar por esse universo sonoro. Ele pesquisa e experimenta variados objetos de modo a conseguir sons surpreendentes. Observem aqui a apresentação de Hermeto Pascoal e o que ele está usando para representar o seu som, pessoal. Isso é o que? Isso que ele está usando para tocar. Observem, pensem para responder essas questões aqui. Qual objeto o Hermeto está utilizando como instrumento musical? Aí é uma compreensão do que vocês estão vendo na imagem. Qual objeto que ele está usando? E a 6. Em sua opinião, que tipo de som esse instrumento produz? Claro que vocês não vão pegar o objeto de vocês que sua família tem em casa esse mesmo objeto e fazer o som para praticar, né? Só, é claro, se sua mãe emprestar você para você ver esse som. Mas não é necessário, basta que você pense que som esse objeto pode fazer a partir dessa sonoridade que Hermeto fez nessa apresentação, tá bom? Ele é um mestre nessa parte de instrumentos diferentes, fazer música, fazer som com instrumentos diferentes. Ele tem várias apresentações com outros tipos de instrumentos, de objetos e com instrumentos musicais normais também. Ele é um grande mestre nessa parte de instrumento musical, instrumentalista, e tem várias produções musicais, tanto com objetos de música de som considerados normais, quanto esses diferentes, tá certo? Aí, ó, a gente, a partir dessas respostas aqui, a gente lê e conhece mais um pouquinho dele, ó, conhecendo o artista. Hermeto Pascoal, ele ainda é vivo, ele nasceu em 1936, tem mais de 80 anos. É um músico multi-instrumentista, arranjador e compositor, nascido em Alagoas, aqui no Nordeste, certo? É reconhecido internacionalmente por suas habilidades. Hermeto é autodidata, ou seja, aprendeu a tocar sem a ajuda de professores. Estão vendo aqui? Geralmente autodidata é quem aprende só determinada coisa, tá bom? Aí, ó, ele aprendeu a cantar, a tocar, aprendeu a reconhecer e praticar esses instrumentos sem necessidade de professor de música, tá certo? Iniciou com o acordeon, aquela sanfoninha pequena, tá bom? E a partir daí passou a tocar diversos instrumentos,
interessado e atento a diferentes fontes sonoras, começou a explorar o som de objetos e nunca mais parou. Tá certo? Ele sempre gostou de música, começou com os instrumentos considerados normais e também depois começou a desenvolver essa parte de usar esses instrumentos, objetos do nosso dia a dia para extrair e considerar os sons deles também.